Vamos trabalhar agora o tema de tabelas e gráficos e exemplificando uma função do primeiro grau, ela do tipo uma constante vezes o x menos uma outra constante. O gráfico dessa função no primeiro grau, nós sabemos que tem o formato, né, de uma reta, é uma curva retilínea. Uma tabela útil para você fazer um gráfico de uma função, nesse caso, é você fazer a velha e conhecida tabela XY, em que a gente parte de alguns valores de y, de x, perdão, muito fáceis, do tipo 0, menos 1 e 1. Pode colocar o 2 e menos 2 também. E, a partir desses valores de x, você determina os valores correspondentes de y. Então, quando o x for 0, o y vai valer 3 vezes o 0 menos 2, e o resultado, 3 vezes 0 é 0, 0 menos 2, menos 2. Então, na linha do 0 para x, eu vou ter o y. É um ponto. Quando o x, que é usada normalmente o eixo horizontal, quando ele vale 0, antes de chegar em 1, em 2, qualquer outro valor que precise, quando o x vale 0, o y, que é a vertical, vale menos 2. Então, eu desço nesse valor de menos 2 e marco esse ponto, porque ele vale para x 0 e para y menos 2. É a maneira de você representar as coordenadas de um ponto, 0 e menos 2. Um outro ponto que a gente vai determinar, quando esse x for menos 1, eu venho na fórmula da função e coloco para x valendo menos 1. Quanto vai ser o meu novo y? 3 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 5. Então, quando x valer menos 1, o y vai ser menos 5. Então, eu vou estar descendo na vertical até chegar no valor de menos 5. Que a gente desenhar esse gráfico aproximando o tamanho das unidades, né? Então, no valor de x menos 1, eu chego em y menos 5. Então, a minha vertical está definida. Eu desço nesse valor da horizontal. Qualquer valor de y seria possível, mas eu determinei a altura de menos 5. Então, eu tenho uma reta determinante vertical e uma reta determinante horizontal. Eu chego nesse segundo ponto determinado nessa linha, menos 1, menos 5, que é esse ponto aqui. Vamos chamar de ponto A e ponto B, que tem as coordenadas menos 1 e menos 5. Sempre o x primeiro e, em segundo, o y. Tendo dois pontos, eu sei que esse gráfico dessa função é retilíneo, eu posso, com uma régua, desenhar essa reta. Como a gente já tem um aqui, vamos também calcular, no caso do x valer 1, quanto seria o valor de um outro y. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, no ponto 1, o valor do y é 1 também. Então, quando o x vale 1, eu subo em qualquer vertical, mas eu paro nessa altura, que é 1 da direita, que é o y. Então, determinei um terceiro ponto, vamos chamar de ponto C, 1. Eu tenho A, B e C nessas horizontais. Tendo esses três pontos, eu estou vendo que se aproxima realmente de uma reta, apesar de eu não estar usando régua, e consigo fazer o gráfico dessa função do primeiro grau. Ok? Nesse exemplo que nós vamos trabalhar agora, nós temos uma aplicação de conceitos de tabela. Você vê que a primeira coluna refere-se aos votos no candidato A, B ou C e aos votos nulos.
Cada candidato A tem uma porcentagem de votos. O candidato A tem 26, o B tem 24 e o C tem 22% dos votos. E o único dado que nos foi a mais que foi nos fornecido foi que o total dos votos nulos foi de 196 votos. Então, em cada coluna, você tem um tipo de informação. Em cada horizontal, você tem um tipo de voto, certo? Então, nós podemos, para resolver esse problema, calcular a quantidade de votos totais. O total de votos nessa eleição, quanto será?